Você já se perguntou por que tantos cristãos estão sofrendo ou sofrem de depressão, ansiedade, rejeição, sentimento de abandono, e eles oram, jejuam, mas continuam sofrendo? E talvez você se pergunte, esse povo deveriam ser os mais felizes. E, no entanto, não é isso que eles demonstram. Ao contrário, muitos cristãos pensam que Deus sempre cobra ou sempre está esperando uma oportunidade para castigar a pessoa pelo que ela fez no passado. Ou até mesmo sinta que Deus está castigando ela no momento presente por algum problema que ela está enfrentando. Eu não sei quanto a você, mas talvez você seja essa pessoa também. Talvez você se sinta dessa maneira também. E eu quero dizer para você não se sentir julgado. Muito pelo contrário, porque eu sei também o que é passar por isso. Eu ouvia pregações na igreja de que Deus nos ama, de que Deus se importa com a gente, de que Deus é nosso amigo. Mas isso estava tão distante de mim, estava tão distante do meu coração, que parecia uma outra realidade. Mas ninguém sabia. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava bem. Mas por dentro, eram como se duas forças estivessem ali dentro e dividindo eu no meio, sabe? E essas duas forças me puxavam, de um lado e de outro lado, e eu ficava ali no meio como um fantoche, sendo empurrada de um lado para outro. E é assim que eu me senti durante muitos anos da minha vida, mesmo indo à igreja, mesmo orando, mesmo jejuando, eu tinha muito medo de tudo e extremamente insegura. Eu acabei entrando num ciclo, um ciclo de ansiedade, de pânico e de tantas outras coisas que foram desencadeando dentro de mim. Pensamento acelerado e tantas outras coisas. E paralisação. Eu não conseguia executar as coisas que eu queria executar. Eu pensava, queria, mas não conseguia. Estava totalmente paralisada. Por diversas vezes eu pensei em desistir da vida. Pensei mesmo para poder me livrar daquela dor, mas eu nunca tive coragem de executar. E foi quando eu comecei a procurar respostas, porque eu, sendo cristã, passava por tudo aquilo. Mas eu achava que esse era um problema meu somente e que nem todos os cristãos passavam por isso. Mas enfim, eu comecei a pesquisar, fui estudar, fui fazer faculdade de psicologia, depois eu fiz outros cursos, outras especializações, continuei estudando e não parei mais. Estudo até hoje. E quanto mais eu estudava sobre o funcionamento da mente, sobre por que eu me sentia desse jeito, por que eu estava... Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não me sentia feliz. Então eu comecei a procurar respostas. Eu procurei profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, enfim. E tudo que você puder pensar que eu encontrasse, de livros sobre saúde mental, eu comecei a ler e comecei a entender cada vez mais aquilo que estava se passando comigo. Ao mesmo tempo, eu continuei lendo a Bíblia como eu sempre fazia, estudando a Bíblia e tudo mais. Só que eu comecei a comparar as coisas e a ver que a ciência tem tudo a ver com a Bíblia. E a Bíblia começou a ter um outro significado. Ela começou, as palavras começaram a saltar para mim com uma outra, como se fosse a primeira vez que eu estivesse descobrindo ali um tesouro, sabe? Algo que eu nunca tinha visto antes, mesmo estando na igreja, mesmo tendo lido a Bíblia tantas vezes, eu nunca tinha visto a Bíblia dessa maneira que eu comecei a ver. E algo extraordinário começou a acontecer. As verdades que eu lia na Bíblia começaram a fazer sentido para mim. O quebra-cabeça começou a se encaixar. Mas foi quando eu comecei a atender, de fato, a atender pessoas, e na maioria dos meus atendimentos são cristãos, é que eu comecei a entender e a perceber que não era só eu que estava passando por esse problema, que não era só eu que passava por esse problema, mas que existem muitos cristãos. Se não, talvez eu arriscaria dizer que a maioria sentem
todas essas coisas que eu falei. Pessoas que vão à igreja, eu percebi que muitos cristãos estão sofrendo da mesma coisa que eu sofria, só que eles sofrem em silêncio, calados, como eu também. Nunca falei nada, não falava dos meus problemas emocionais com as pessoas. Então as pessoas vão à igreja, e aqui eu não estou falando de denominação específica, eu estou falando de cristãos. Pessoas que amam a Deus, que querem servir a Deus e fazer a vontade dele. Mas elas ainda se sentem o quê? Se sentem rejeitadas, se sentem insuficientes, sentem-se não amadas, não vistas, sentem-se abandonadas, envergonhadas, ansiosas, tristes, muitas vezes sem nem saber por quê. E durante os meus estudos eu descobri que para amenizar essas dores, o que a gente faz? A gente coloca aquilo que chamamos de máscaras de proteção. Então, por exemplo, algumas pessoas colocam a máscara do controle. Elas querem controlar tudo o que acontece na vida delas, mas também elas querem controlar o outro, aquilo que está acontecendo com as outras pessoas ao redor dela. Ela quer ter esse controle. Outras pessoas vivem com a máscara de agradar a outros. Então, ela não tem coragem, muitas vezes, de dizer não, quando seria preciso dizer não. E ela, então, coloca essa máscara da pessoa boazinha, que concorda com tudo e com todos. Outras pessoas colocam a máscara da aprovação. Elas querem ser aprovadas constantemente. Elas sentem a necessidade e elas muitas vezes têm que pedir a opinião dos outros para que os outros concordem e validem aquilo que elas querem fazer ou que estão fazendo. Outras pessoas colocam a máscara do isolamento, ou seja, elas não querem aparecer porque tem medo de ser rejeitada ou ir a uma festa e as pessoas olharem para elas de um modo diferente. Então o que ela faz? Ela não faz. Ela se isola, ela não vai a lugar nenhum. E ela acaba se tornando até uma pessoa antissocial. E assim existem inúmeras outras máscaras que as pessoas colocam, não só cristãos, obviamente. Essas estratégias, essas máscaras, elas podem ser válidas por algum tempo. Elas podem até ajudar, até contribuir, mas também elas podem impedir que a gente experimente a liberdade, aquela liberdade que Jesus veio a este mundo para dar para a gente, é a liberdade que ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o problema é que com o tempo, essas máscaras, elas se tornam tão naturais para a gente, que elas fazem parte do nosso eu. Elas acabam fazendo parte da nossa identidade. E é como se nós fôssemos isso mesmo, como se a gente fosse assim, naturalmente. Mas na realidade, essas máscaras são usadas para disfarçar feridas profundas que estão registradas na alma, que estão marcadas na alma. E por causa disso, aí vira um problema. O problema é que quando a alma está ferida, muitas vezes a gente fica com dificuldade de perceber, a nossa percepção, ela fica anuviada. É como se a gente tivesse um óculos embaçado e a gente não consegue ver, não consegue receber esse amor que Deus quer revelar para a gente. Porque quando a gente carrega feridas emocionais na alma, elas afetam a forma como a gente vê, a forma como a gente enxerga a nós mesmos, aos outros, a Deus e a todas as coisas em geral. E é aqui que entra esse canal. É aqui que entra esse espaço, o canal Intencionalmente. Aqui eu falo e vou falar ainda mais sobre terapia, sobre autoconhecimento, sobre restauração da identidade, sobre a renovação da mente à luz da palavra, à luz da verdade, e assim, aquilo que Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso vai ser uma realidade na sua vida. Essa libertação, eu quero dizer para você, ela não acontece da noite para o dia.
ela é um processo, mas acontece, ela acontece e eu sou prova disso. Então sejam muito bem-vindos a essa jornada de terapia e reconexão com Deus, porque essas duas coisas eu descobri que estão totalmente conectadas e que a gente pode usar sim a terapia para nós nos aproximarmos mais de Deus e termos uma comunhão maior com Ele. E eu tenho certeza que se você é cristão, é isso que você está procurando e você vai encontrar aqui. E agora eu te faço uma pergunta. Se você pudesse descrever Deus para você hoje, o que você diria? Como que você responderia? O que você falaria de Deus? Eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários para eu ler, porque eu quero ver qual é a tua percepção como cristão, como cristã, sobre Deus nesse momento da sua vida. Te vejo então no próximo vídeo.